Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. A Petrobras anunciou um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel para amanhã nas refinarias. Esse é o quarto aumento da gasolina no ano, que ficou 34,78% mais cara desde o começo de janeiro. No início da tarde do dia 18 de fevereiro, uma quinta-feira, o mercado acompanhava mais um anúncio de reajuste no preço dos combustíveis. Para os investidores, era sinal de que a companhia seguia firme em sua política de preços, que acompanha as oscilações do mercado internacional. Mas o presidente Jair Bolsonaro ficou contrariado e agiu. No dia 18 de fevereiro, a agenda oficial do Palácio do Planalto mostra que houve uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os ministros Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Bento Albuquerque, das Minas e Energia, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Essa reunião começou às 4h45 da tarde do dia 18, terminou meia hora depois, às 5h15. Até aquele momento, ninguém sabia dos detalhes do encontro, que só viriam a público mais tarde, às 7 da noite, na live semanal do presidente. Bolsonaro disse que iria zerar os tributos federais sobre o diesel e disse mais. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer. O problema é que antes da live e só 20 minutos após o término da reunião no Palácio do Planalto, às 5h35, alguém, subitamente, resolveu apostar numa queda brutal do preço das ações da Petrobras, por meio de uma transação chamada de opção de venda. É como se esse investidor já soubesse que alguma coisa iria acontecer na companhia e que isso teria reflexo negativo sobre as ações da Petrobras antes mesmo de o presidente tornar o fato público. Aí esse investidor, cujo nome é protegido pelo sigilo bancário, ganhou e ganhou muito. Um lucro que pode ter alcançado 18 milhões de reais, ou seja, da ordem de 11.125%. O caso foi descoberto pela jornalista Malu Gaspar e provocou reações entre os acionistas dentro e fora do Brasil. E também pôs em alerta o órgão que regula o mercado de capitais. A suspeita é que alguém teve informação privilegiada, o que é crime. A Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado de capitais, pode abrir um processo para investigar operações suspeitas com opções de ações da Petrobras. Afinal, como um investidor pode ter usado informação privilegiada para ganhar dinheiro com essa transação de mercado? Como funcionam as operações de opção de venda? Quais são os bastidores dessa apuração e de que forma o caso foi recebido pela alta cúpula da Petrobras? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou a Carolina Moran, estou com o Roberto Maltic e neste episódio a gente conversa com a jornalista Malu Gaspar, colunista do Globo, e com o repórter Bruno Rosa. Fique com a gente. Malu Gaspar, para a gente começar a entender o que aconteceu, explica um pouquinho o que é a operação com opções de venda e de que forma exatamente quem fez essa operação com as opções de venda de ações da Petrobras ganhou tanto dinheiro. Então, Carol, as opções de venda, elas são instrumentos de investimento que são um pouquinho mais sofisticados do que a compra de uma ação apenas, né? Elas funcionam como aposta no comportamento da ação de uma determinada empresa. Então, por exemplo, no caso que a gente abordou aí no Globo essa semana, havia uma opção de venda de ações da Petrobras, um papel que garantia quem tivesse essa opção na mão que no dia 22 de fevereiro, que era o dia de vencimento da opção, essa pessoa que tivesse esses papéis poderia
vender, como a gente diz, ou liquidar ou executar a opção na data do vencimento por um preço determinado, R$ 26,50 no caso dessa opção. Só que no dia que a pessoa comprou a opção, ou as pessoas, na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, a ação da Petrobras custava R$ 29,27. Então você imagina que você compra essa opção e você vai receber R$ 26,50 por essa ação. Você perdeu dinheiro, né? Porque a ação estava valendo R$ 29, né? Então, para a pessoa comprar essa opção e saber que 2 dias depois, lembra que o comprador comprou no final da tarde da quinta-feira com os mercados já fechando, né? Ele teria apenas o dia de sexta-feira para o comportamento das ações mudar e ele conseguir descontar aquela opção com algum lucro. E dada a diferença de valor que havia ali entre as duas opções, era preciso que as ações caíssem pelo menos 8%, para que quando chegasse na segunda-feira, quem tivesse todos esses papéis conseguisse receber R$ 2,60 pela ação, que valia 21 e pouquinho naquele dia. Então era preciso bastante fé, assim, de que a ação realmente ia cair, porque era muito pouco tempo e não havia até então, para o público em geral, nenhuma informação que indicasse que a Petrobras poderia ter alguma queda muito brusca de valor. Pelo contrário, a empresa vinha anunciando reajustes nos preços dos combustíveis. Ninguém tinha, o presidente sempre disse que não gostava, mas até então não tinha havido nenhuma fala brusca como houve depois, e a empresa estava para divulgar seus resultados, que todos esperavam que fossem resultados positivos. Então, realmente, essa operação, ela demandava ou que a pessoa, o comprador, tivesse muita fé na queda das ações, porque era uma operação bastante grande, atípica para aquela opção, ou que ele tivesse alguma informação que os outros não tinham, né? Por isso que ela chama atenção no quadro geral. Bom, a gente está falando aqui de uma lógica de eventos, de fatos, de cronologia que acaba demonstrando que essa pessoa apostou supostamente sabendo de algo à frente. O quanto que isso acaba se caracterizando como, de fato, uma informação privilegiada obtida e utilizada de forma irregular de acordo com a legislação. Então, Maltic, a gente tem que prestar atenção na sequência de eventos daquele dia, né? O que eu fui pesquisar depois que eu tomei conhecimento de que essa operação tinha sido feita em volumes muito mais altos do que o normal. A gente está falando de uma compra de 4 milhões de opções, 2 compras de 4 milhões de opções, uma de 1.400.000 opções e a outra de 2.600.000 opções. O que a gente foi ver depois que ficou claro que essas operações tinham sido muito, muito fora do padrão, foi que tinha acontecido naquele dia, na quinta-feira, dia 18 à tarde, uma reunião no Palácio do Planalto com os ministros Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, com o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, e com os generais Luiz Eduardo Ramos, Walter Braga Neto e Augusto Heleno. A agenda oficial do Palácio do Planalto mostra que essa reunião começou às 4h45 da tarde e terminou às 5h15. E mais tarde, na live que ele fez, a live semanal dele, o presidente da República já disse que o encontro tinha sido para discutir medidas de redução no preço dos combustíveis. 20 minutos depois que essa reunião acabou, às 17h35, às 5h35 da tarde, teve uma primeira aquisição de 2.600.000 opções, e 9 minutos depois, às 5h44, foi feita uma nova compra de 1.400.000 títulos. Essas opções estavam sendo negociadas a um valor bem baixo, justamente porque, como eu já falei, elas eram muito arriscadas, né? Elas poderiam levar uma perda grande. Então, elas estavam baratas, né, entre aspas, elas custaram R$160 mil a esses compradores. Depois que essa compra foi feita, às 19 horas, o presidente da República falou em sua live que alguma coisa estava para acontecer na Petrobras e foi mais claro, avançou um pouco mais. Você vai em cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o presidente da Petrobras, a questão de poucos dias, né?
Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, o aumento do preço aqui não tem nada a ver com caminhoneiro. Foi o que ele falou, o presidente da Petrobras. Isso vai ter uma consequência, obviamente, né? Então, quando a live acabou, no dia seguinte, à sexta-feira, todo mundo que consegue entender, interpretar texto, entender português, entendeu que o presidente queria fazer alguma modificação na Petrobras, estava claro ali. O presidente Jair Bolsonaro confirmou os temores de uma interferência de natureza política no comando da empresa e tirou Roberto Castelo Branco da presidência. Então, da sexta-feira em diante, todo mundo passou a especular contra a Petrobras, né, achando que realmente a empresa teria uma desvalorização grande na Bolsa. Mas antes da live, essas foram as movimentações atípicas. Então, para você fazer esse tipo de movimentação, é como eu falei, ou você tinha uma fé extraordinária de que as ações iriam cair, era um palpite, ou então você tinha alguma informação, né? Assim, eu verifiquei no site da Bolsa e também em sites de operadores de mercado ao longo dos dias anteriores, nunca houve nenhuma movimentação, nem que passou nem perto desse tamanho, nenhuma compra de lote, nem próxima dessa quantidade de ações, né? O maior lote desse tipo de opção de venda que foi vendido foi de 86 mil. Nós estamos falando de vendas de 2 milhões e 600, 1 milhão e 400 opções de venda de ação. Realmente é muito fora do padrão. Agora, Malu, para além dessa movimentação milionária, os dados da Bolsa mostram que teve um outro papel de opção de venda da Petrobras que também teve movimentação atípica na quinta-feira, mas aí de forma mais pulverizada, né? Essas operações também levantam suspeita? Então, Carol, essas movimentações, elas são mais diluídas, né? Os lotes, eles são um pouco menores, mas eles são, sim, fora do padrão, porque são opções também de venda da Petrobras, com valor um pouquinho diferente, R$ 27,50, mas que tiveram uma movimentação atípica. O volume de venda daquela opção naquele dia triplicou depois das 5h15 da tarde, que é o horário que a reunião terminou. Mas aí é mais difícil de caracterizar justamente por quê? Porque ao contrário da outra operação que a gente descreveu aqui, em que as duas transações foram feitas usando uma única corretora, nessa segunda opção de venda, várias corretoras intermediaram as negociações. Então, é mais difícil de você determinar se o que houve ali foi uma movimentação atípica por alguma razão que não um insider trading, ou se houve realmente um uso de informação privilegiada. Né? Vai ver que pode ter acontecido também uma coisa que acontece às vezes no mercado, que é começar a se espalhar algum tipo de boato que nós, simples mortais, não conhecemos. Mas o curioso é o seguinte, que quando eu comecei a procurar informações com gente de mercado sobre aquela primeira opção, das 4 milhões de opções vendidas e toda aquela movimentação, eu ouvi de algumas pessoas que não podia ser insider trading, porque afinal de contas era muito atípica, como na expressão que os operadores de mercado usaram, o insider trading profissional, ele não age assim, ele age mais disfarçadamente, ele negocia em lotes menores justamente para não chamar atenção. De onde eu concluo que, então, se é que houve mesmo insider trading naquela primeira operação, foi feito por um insider, um operador bastante amador, que devia estar muito afoito para realizar logo aqueles negócios. O advogado e ex-diretor da CVM, Otávio Yazbek, diz que qualquer investigação sobre informação privilegiada é prioridade. A notícia de mudança de um administrador, uma operação societária, isso é uma informação privilegiada. E quem teve acesso a isso antes da divulgação para o mercado não pode realizar operações, porque isso é uma prática fraudulenta. Bom, Malu, a pergunta que fica agora naturalmente é quem é esse investidor que fez essa operação singela ou os investidores e de onde veio toda essa confiança para assumir tamanho risco. E nesse campo há dois agentes que têm um papel-chave, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais, e a própria corretora que fez a transação. Dos contatos que você teve com esses dois agentes, o que a gente pode prever sobre os desdobramentos desse caso?
Olha, Maltic, o que eu sei é que tanto a corretora como a CVM, como inclusive a Bolsa de Valores, já estão levantando de que forma essas operações foram feitas, quem fez as compras, qual era a característica dessas compras e para que elas serviam. Isso pode parecer para nós muito obscuro e realmente é muito difícil para o público em geral conhecer essas informações em detalhes, mas os sistemas internos do mercado são todos informatizados. Então, se eles quiserem descobrir quem foi e como foi que aconteceu, eles poderão fazer isso bem rapidamente. Daí o problema passa a ser como é que você caracteriza se aquela pessoa fez a operação porque tinha informação ou não. Porque tanto pode ser alguém que muito claramente tem ligação com o governo, como pode ser uma pessoa qualquer, aleatória, um fundo. Então, daí vem a grande dificuldade de você encontrar, responsabilizar e punir pessoas que façam esse tipo de operação. E é bom a gente lembrar que esse tipo de operação é crime, né? Crime previsto em lei, porque representa uma espécie de fraude. Você está tirando vantagem de uma condição sua, que pode ser a proximidade com alguém, ou o fato de você ter uma informação que os outros não têm, para lucrar em cima dos outros investidores. Então é uma coisa bastante séria, porque prejudica a confiança que as pessoas têm no mercado. Mas ainda assim, é bem difícil a gente ver punições por insider trading no mercado brasileiro, porque vai indo, chega uma hora que o regulador ou o investigador ou não consegue, ou não tem instrumentos para determinar se houve ou não houve crime. E é claro, as pessoas se defendem, muitas vezes elas podem realmente não ter cometido crime. Então, uma coisa é você notar essa operação, que realmente é atípica, tem todas as características de uso de informação privilegiada, e a outra coisa é você provar que houve e como houve e conseguir caracterizar que a pessoa que fez realmente estava usando de informação privilegiada, né? Então, foi mais fácil chegar até onde a gente chegou do que pode ser até agora descobrir realmente quem foi o vazador e quem é o responsável por esse crime. Agora, Malu, tão difícil quanto encontrar quem fez essa operação eventualmente ilícita é entregar sua fonte, né? Agora você pode falar um pouco do bastidor, porque furo da área econômica a gente sabe como ele é difícil de se obter, né? Ainda mais esses que vêm de dentro do mercado. Vai até um limite, conta pra gente aí como é que é um trabalho de bastidor para chegar numa informação como essa. Fonte é sagrada, então ainda bem que você falou, eu não posso contar qual foi a fonte de jeito nenhum, mas na verdade o interessante dessa apuração é que ela nasceu a partir de uma dica, sim, de alguém que estava muito intrigado com esse movimento das ações, né? Foi uma queda muito brusca, e o fato de o próprio presidente da República, que era acionista, né, em última instância representa o acionista da Petrobras, ter jogado no mercado que ia acontecer alguma coisa assim dessa forma, já chamou a atenção de muita gente. Então, eu conheço várias pessoas que saíram buscando ali nos sistemas da Bolsa e tal, se tinha algum indício de coisa estranha. E aí foi isso que aconteceu, uma pessoa me deu essa dica, eu comecei a procurar, entender primeiro, né, como é que tinha sido feita a operação, e depois sair verificando mesmo, checando com outras pessoas do mercado, as pessoas no mercado financeiro com quem eu converso normalmente no meu trabalho, consegui ter acesso aos terminais da Bloomberg que mostravam que a operação tinha sido feita por uma única corretora, o que chama mais atenção, né? Se fossem corretoras diferentes, ficava mais difícil você caracterizar a existência de uma ação concentrada, pelo menos, né? E aí procurei conversar com pessoas que conhecem bem o mercado para entender, olha, isso que eu estou achando, é isso mesmo? E acabei concluindo que sim, que havia indícios muito fortes de informação privilegiada. Então, fiquei ali uns 2-3 dias entre o momento em que eu recebi a dica e o momento em que realmente a gente decidiu que dava para publicar a informação. Então, eu tive muita verificação para ser feita, mas deu sorte que esses dados são públicos. É que a coisa é assim, né, Maltic, são assuntos muito difíceis, né? É difícil você entender a opção de venda, como é que funciona a opção, onde é que você acha esses dados. Então, a maior parte das pessoas encara isso como se fossem assuntos, assim, tipo, estratosféricos, né? A ciência
é ciência quântica, mas se a gente, uma vez que a gente aprende a procurar, não fica assim tão difícil, né? O ideal seria que todo mundo soubesse procurar isso, né? Encontrar e verificar de forma transparente e pública, né? Mas nem sempre é assim. Malu Gaspar, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. A gente espera tê-la mais uma vez aqui conosco. Um grande abraço e um bom trabalho. Valeu, Malu. Obrigada. Um beijo. Eu que agradeço. Outro. Tchau. Bruno Rosa, há mais de 10 anos você conversa com altos executivos, com o pessoal da cúpula mesmo da Petrobras. Como é que eles receberam essa informação de que, eventualmente, algum operador de mercado se valeu de informação privilegiada para ganhar muito dinheiro de forma irregular? Olha, o caso foi visto como mais uma bomba num campo minado que se transformou a Petrobras nas últimas 2 semanas. Né, você teve lá no dia 18 de fevereiro um aumento nos preços, né, dos combustíveis, da gasolina e diesel. Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro reclamou desse aumento, indicou um outro presidente para a estatal. A CVM já havia iniciado um processo de apuração durante esse processo de troca de comando, e agora você vem com essa história, né? Essa notícia de que, de fato, alguém ganhou dinheiro com toda essa confusão que se transformou a troca de comando da Petrobras, né? Conversando com a alta cúpula da companhia, né, muitos pedem, inclusive, para não serem identificados, é que isso é visto como um fato muito grave e que precisa urgentemente de uma apuração do órgão regulador no Brasil, que é a CVM, né? É preciso dar um exemplo, num caso como esse, de fato, de que se haja uma punição e uma apuração concreta desses fatos, para evitar que isso continue a afetar a estatal, né? Que já vem realmente, nessas últimas 2 semanas, sofrendo com uma deteriorização de seu valor de mercado. 4 integrantes do Conselho de Administração da Petrobras informaram agora à noite que não aceitarão a recondução ao cargo na próxima Assembleia Geral Extraordinária da estatal. Desde que a Petrobras iniciou esse processo de aumento nos preços, a gente vê, de um lado, o preço dos combustíveis subindo, né? No ano a gasolina já aumentou 41%, por exemplo, mas do outro lado, o preço das ações da companhia, o valor de mercado da companhia na Bolsa está em queda. Então, quer dizer, por que está em queda? Por conta de toda essa crise gerada pelo presidente, que não quer um aumento nos preços dos combustíveis. E aí, no meio disso tudo, a gente vê aí operações suspeitas de envolvidos que teriam tido acesso a informações privilegiadas. Então, realmente é um problema que hoje o mercado inteiro está olhando para isso e esperando uma posição da CVM, né? E mais que uma posição, o que o mercado quer é uma celeridade nesse processo, para de fato se chegar a alguma conclusão prática, né? Ô Bruno, esses executivos da empresa entendem que essa operação aumenta a vulnerabilidade jurídica da Petrobras, que já vem sendo alvo de ações por parte de acionistas minoritários que perderam dinheiro, né, com esse derretimento das ações, e aí eles olham, poxa, a gente perdeu tanto dinheiro, mas teve alguém que ganhou alguns milhões, né? Com certeza, né, a análise desses executivos que vêm acompanhando o caso e vêm se reunindo dentro da companhia, é de que haja, de fato, uma maior segurança nas informações da companhia, e de cobrar também, né? Quer dizer, há hoje um entendimento interno na empresa de que o controlador da companhia, que é a União, é o governo federal, de que as informações estratégicas, digamos assim, da empresa sejam tratadas com uma maior confidencialidade, para evitar casos como esse, né? Se a gente for ver, por exemplo, um pequeno ensaio disso tudo que eu estou te falando, foi visto há uma semana atrás, cerca de 10 dias atrás, quando a diretoria financeira da estatal, a pedido dos conselheiros da companhia, enviaram um documento para o governo federal pedindo esclarecimentos do presidente, né? Quer dizer, quando ele disse que tinha muita coisa errada na companhia,
né? Então já foi feito esse pedido de esclarecimento, né? E isso é um indicativo para algumas pessoas com as quais eu conversei lá dentro, de tentar alinhar melhor essa comunicação, né? E o próprio governo tratar essas informações da Petrobras, que é uma empresa de capital misto com ações negociadas na Bolsa, com maior zelo, né? E evitar que as coisas sejam ditas nesse sentido, porque isso sim acaba derrubando o valor da companhia, tornando a empresa mais vulnerável para o mercado e, claro, o pior de tudo, podendo servir como um ponto de referência para que os acionistas minoritários iniciem ações contra a companhia, né? Como já está ocorrendo atualmente, que você vê alguns investidores americanos querendo iniciar uma nova ação coletiva contra a estatal, né? Então, esse é o ponto hoje. Bruno Rosa, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Bruno, um grande abraço e bom trabalho. Obrigado. Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com o Valor Econômico. A cada episódio, eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.